24. Esse é o momento que vamos ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, versículo 1 até o 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Aleluia, meu Deus. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro. Abaixando-se 2 faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Deus bendito, tua palavra acabará de ser lida, Deus. O desejo do nosso coração é que mais uma vez o Senhor possa ministrá-la, Senhor, em nós. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, que venhamos sair daqui nessa manhã alimentados, transformados, Senhor, sacudidos pela tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor se faz presente neste local, ó Deus. Nós cremos que cada um de nós que já estamos aqui foi provisão do Senhor a nos trazer. Porque o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Por isso te damos mais uma vez toda a liberdade. Espírito Santo de Deus, seja o nosso intérprete nessa manhã, para falar aquilo que está no seu coração para a nossa vida. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Oh, meu Pai. Estamos hoje no 5º domingo do mês de abril. Estamos finalizando o tema a qual foi nos colocado, que é qual o tema do mês? Aproveitando as oportunidades. As oportunidades. Durante 4 domingos falamos sobre isso, aproveitando as oportunidades, e martelamos, e martelamos, e martelamos. Aqueles que estavam no GCL ouviram então 2 vezes, que estiveram aqui no domingo e estiveram no GCL também ouvindo a palavra do Senhor. E como hoje é o último domingo, o 5º domingo do mês, finalizando esse tema, eu preciso fazer um breve resumo de tudo aquilo que já foi falado durante os outros domingos, para que a gente feche com chave de ouro, para que a gente entenda e relembre tudo aquilo que já foi dito. Bom, no primeiro domingo, dia 2 de abril, para quem lembra, esteve aqui, o pastor Ed pregou. O pastor Ed pregou Marcos, capítulo 10, cujo tema era aproveitando a oportunidade que vem de Deus. Isso significa que as oportunidades que não vêm de Deus não são para serem aproveitadas, para ser descartado. Foi trabalhado dentro do tema sobre estar atento a Jesus, sobre estar atento ao Senhor. Foi falado sobre ter atitude. E o terceiro ponto, sobre aprender a confiar no Senhor.
tema foi falado sobre essa passagem, quando Jesus chega, fala para o cego ou o mendigo, né? O mendigo cego no caminho de Jericó. Aquele homem estava atento a Jesus, aproveitou a oportunidade, tomou atitude e aprendeu a confiar no Senhor. Aleluia. Esse foi o nosso primeiro domingo. Segundo domingo, 9 de abril, pregado pelo pastor Frederico. Colossenses capítulo 4, versículo 5. O tema foi oportunidade irrecusável. E o que ele abordou como oportunidade irrecusável foi a salvação. A salvação é a oportunidade irrecusável para a humanidade. Palavras do pastor Frederico naquele domingo. Uma oportunidade que não pode ser passada, não pode ser descartada. Oportunidade irrecusável. E eu lembro que ele disse: a maior oportunidade que a humanidade precisa é a salvação. Porque através da salvação nós fomos regenerados, através da salvação nós fomos justificados, e através da salvação nós estamos sendo santificados. Terceiro domingo, ministrado por nossa professora Luciana. Atos 3, versículo 1 ao versículo 8. Tema: um olhar atento à oportunidade. E bacana que ela trouxe uma visão diferenciada. Porque ela trouxe tanto o olhar de Pedro e João, que estavam indo ao templo orar, e viu ali um paralítico, mas também trouxe a visão do paralítico, que percebeu quando Pedro e João passaram. E no desenrolar do tema, a primeira coisa que ela falou: quando nós olharmos para Jesus, significa orar sem cessar. Aleluia. Pedro e João estavam indo ao templo. Fazer o quê? Orar. Oportunidade. Orar sem cessar. Segundo tópico da mensagem que ela ministrou: olhar para Jesus significa perseverar. Aquele homem estava ali, à margem, estava no caminho, era um paralítico de nascença. Mas todos os dias ele estava ali, perseverando, esperando. Muito obrigado, também estava esperando esse momento chegando agora. Não posso perder a oportunidade de dar essa golada com a boca que estava seca. Terceiro tópico da mensagem que ela ministrou: precisamos estar atentos às oportunidades. Aquele homem estava ali, mendigando, paralítico. Mas quando Pedro e João passaram, ele pediu uma esmola. Pedro e João aproveitou a oportunidade. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, levanta e anda. Grande oportunidade, principalmente quando não temos dinheiro para abençoar. Você tem a presença do Senhor na sua vida. Muito mais do que dar um dinheiro, muito mais do que dar uma esmola, nós precisamos ajudar. Muito mais do que dar uma cesta básica, nós precisamos ajudar. Nós precisamos também entregar aquilo que nós temos, que é a presença do Senhor habitando em nós. Quarto tópico da mensagem que nossa professora ministrou aqui: precisamos fixar o olhar em Jesus. Aquele paralítico fixou o olhar. Mas não foi um simples olhar que ela disse. Não foi um olhar normal. Ele não simplesmente viu. Ele viu desejoso. Ele percebeu, ele queria mais. Um olhar diferenciado. E o quinto tópico da mensagem: precisamos olhar para Jesus significa andar, saltar e louvar em todas as circunstâncias. Primeira coisa que aquele homem, depois de ser curado, fez foi pular, saltar, entrar no templo e adorar ao Senhor. E a gente aprende que, independente das circunstâncias, pregado pela nossa professora Luciana, precisamos louvar, adorar
adorar, exaltar, saltar de alegria na presença dele, pois ele é o nosso Deus. Aleluia. Se ele vai curar ou não, a gente não sabe, mas a gente vai adorar. Se ele vai fazer ou não, a gente não sabe, mas a gente vai louvar. A gente vai bendizer o nome dele. E no último domingo, 23 de abril, pregado novamente pelo nosso pastor Ed, o tempo e as oportunidades chegam para todos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 11. O tempo e a oportunidade chegam para todos. Mas é necessário aproveitar o tempo. É necessário aproveitar a oportunidade, porque talvez você esteja olhando para a vela e falando, ela vai demorar a apagar. Mas não. Pode ser que a vela apague rápido. Só quem estava no GECEL entendeu, né? É por isso que você precisa participar do GECEL. Foi feita uma dinâmica no GECEL, com uma vela acesa. E essa vela representava o tempo que nós temos. E a pergunta feita foi: eu tenho todo o tempo, a frase, na verdade não foi uma pergunta, é uma afirmação. Eu tenho todo o tempo da vida para fazer, e que bacana, todo mundo, os jovens, os novinhos, tudo falando, eu tenho todo o tempo da vida para estudar. Outros falam, eu tenho todo o tempo da vida para trabalhar. Eu tenho todo o tempo da vida para ser feliz. Tenho todo o tempo da vida para ser próspero. A vela desse tamanho, quase uma vela de 7 dias. Meu Deus. Aí de repente o pastor Ed trouxe uma vela pequena, botou do lado assim acesa. O tempo passou, irmãos. E agora eu não tenho mais todo o tempo para fazer tudo isso. Eu não tenho todo o tempo para buscar o Senhor, porque agora a frase era, eu não tenho todo o tempo para... E aí você tinha que falar, tudo aquilo que você falou, eu tenho pouco tempo para estudar, eu tenho pouco tempo para adorar a Deus, eu tenho pouco tempo agora para me relacionar mais com o Senhor, eu tenho pouco tempo agora para eu poder trabalhar. O que ele quer dizer com tudo isso? É que o tempo é hoje. Aleluia. O tempo é agora. Amém. Oportunidade chega e a gente não sabe se ela vai voltar. Estamos vivos, respirando aqui hoje, não sabemos se daqui a 1 minuto eu estarei de pé. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa vida é como um vapor, uma fumacinha. Para quem viu lá, apagamos a vela. Subiu a fumacinha preta da vela assim. A gente percebia a fumacinha subindo, e essa fumacinha foi sumindo. Bacana, porque a Bíblia diz que a nossa vida é como essa fumacinha. A nossa vida é como esse vapor, que hoje existe, mas de repente... Então precisamos aproveitar a oportunidade hoje, porque realmente não temos todo o tempo do mundo. Precisamos aproveitar a oportunidade hoje para buscar mais o Senhor, porque não temos todo o tempo do mundo. Precisamos buscar a oportunidade hoje de se relacionar mais com o Senhor, porque realmente não temos toda a oportunidade do mundo. Precisamos aproveitar as oportunidades hoje, porque talvez elas não cheguem amanhã. E há oportunidades que nós não podemos desprezar. Há algumas oportunidades que nós não podemos deixar passar. Oportunidades que vêm de Deus. Aleluia. E é sobre isso, 11h40, de forma bem rápida, que eu quero falar contigo nessa manhã. Oportunidades que Deus vai te dar, que você não pode deixar passar. Nós lemos o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós cantamos aqui que, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, e glória a Deus, porque eu também não combinei que tivesse esse louvor aqui. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou. Lucas 2:4, nós lemos.
porque Ele ressuscitou, nós temos a oportunidade hoje. Oportunidade para quê? Oportunidade para recomeçar. Oportunidade para renovar a esperança, renovar a fé. E oportunidade para anunciarmos ao Senhor. Se nós voltarmos 2 capítulos anteriores, Lucas capítulo 22, começa todo o cenário de perseguição, traição, morte e crucificação de Jesus. Judas planejou tudo, deu um beijo carinhoso na bochecha de Jesus, falando a ele. Jesus foi preso, sofreu açoite, foi maltratado, foi julgado, foi condenado, foi trocado, substituiu um lugar que não era seu. Disseram: prenda, crucifica Jesus, solte Barrabás. Numa sexta-feira, irmãos, 2 dias antes, estava ali o Rei dos Judeus, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Cordeiro substituto, sendo crucificado naquela cruz, em nosso lugar, morrendo uma morte que não era dele, que era minha, que era sua, que era de Barrabás, numa sexta-feira. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia. No terceiro dia, a morte não pôde contê-lo. O sepulcro não pôde detê-lo. No terceiro dia, ele viveu. Aleluia! Cristo ressurreto. Glória a Deus, aleluia! Aquele que está presente hoje entre nós. E aprendemos quinta-feira, falamos hoje na nossa EBD, e está aqui nos bolsos, Romanos 10, e diz que se você confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, e se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Oportunidade de Deus para a sua vida nessa manhã. Glória a Deus. À luz do texto que nós lemos, o primeiro tópico que eu quero pensar contigo hoje é que a ressurreição de Jesus, ela nos dá uma oportunidade. E a primeira oportunidade é a oportunidade do recomeço, irmãos. Oportunidade do recomeço. Durante 3 anos, Jesus esteve ali com os seus discípulos, caminhando, ensinando, falando a respeito da sua morte, falando a respeito de tudo que iria acontecer. Mas agora o cenário era de luto, de tristeza. E Pedro estava ali. Pedro foi um desses que durante 3 anos caminhou com Jesus, aprendeu com Jesus, mas também negou a Jesus. Durante momentos da sua caminhada em que Jesus estava sendo preso, falaram ele, aquele ali, aquele ali também estava com ele. Ele disse, eu não. Um pouco mais à frente falaram novamente, aquele ali estava com Jesus, e Pedro pela segunda vez disse, não, nunca estive com ele, nunca ouvi, não conheço. E pela terceira vez, novamente, Pedro negou a Cristo. 3 anos caminhando junto. 3 anos lado a lado. Mas agora Pedro estava tendo uma nova oportunidade. Porque o anúncio que chega aos ouvidos e ao coração de Pedro agora é que Jesus ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Nos versículos seguintes também fala sobre 2 homens. 2 homens do caminho para Emaús. 2 homens que durante todo o seu caminho foram conversando sobre os acontecimentos tristes,
tristes e abalados, porque já é o terceiro dia, diziam eles. Já é hoje o terceiro dia aí. Algumas mulheres até disseram que ele tinha ressuscitado, que chegaram lá e não estava lá, mas nós não vimos. 2 homens decidiram retornar para o caminho de Emaús. Até que durante o caminho, o próprio Jesus começou a caminhar com eles. Glória a Deus. Até que durante o caminho, o próprio Jesus começou a ministrar ao coração deles. Começou a falar com eles. Jesus estava dando àqueles homens a oportunidade do recomeço. Aleluia. Quando Jesus estava sendo perseguido, preso, a multidão que estava com ele, a primeira coisa que fez foi abandonar. Mas quando Jesus ressuscitou, Jesus estava dando à multidão a oportunidade do recomeço. Aleluia. Glória a Deus. Olhar para a ressurreição de Cristo, irmãos, nessa manhã, é olhar, perceber que Ele nos dá a oportunidade do recomeço. Aleluia. Não importa quantas vezes você negou a Cristo durante a sua caminhada. Não importa quantas vezes você negou ao Senhor durante a sua caminhada. Não importa se hoje você em algum momento esteja vivendo uma vida de pecado. O que importa hoje é que o Senhor está te dando a oportunidade do recomeço. Ele está dizendo, olha para a cruz, porque ela está vazia, porque Ele ressuscitou. A oportunidade de recomeçar, mas recomeçar agora com o Senhor. Recomeçar agora andando com o Senhor. Recomeçar agora não mais com o coração endurecido, frio, como aqueles homens no caminho de Emaús. Mas recomeçar com o coração aquecido pelo Espírito Santo. Aleluia, meu Pai. Quantas vezes abandonamos ao Senhor durante a nossa caminhada? Quantas vezes negamos o Senhor quando falamos o que não era para falar, quando praticamos o que não era para praticar? Quantas vezes deixamos de caminhar e vamos nos esfriando e nos afastamos da presença do Senhor? Mas o Senhor nessa manhã diz, olha para a ressurreição de Cristo. Hoje Ele nos dá a oportunidade do recomeço. Amém. Agora o grande problema é que nem todos querem aproveitar a oportunidade. Acham que a vela tem, 50 dias, 365 dias. Judas Iscariotes, irmãos. Nós conhecemos a história de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes não aproveitou a oportunidade como Pedro aproveitou. E a diferença entre Judas e Pedro é que, apesar dos dois terem pecado contra Jesus, mas Pedro se arrependeu. Aleluia. Pedro falou, eu quero essa oportunidade. Aleluia. Eu quero recomeçar. Eu quero essa nova vida. Eu quero viver novamente na presença do Senhor. Eu quero viver uma vida de fidelidade com Ele. Eu quero viver uma vida de intimidade com Ele. E Pedro seguiu o seu caminho com o Senhor. Aleluia. Leia Atos dos Apóstolos. Pedro está lá, revestido pelo poder, pela autoridade do Espírito Santo. Amém. Atos 1, Atos 2, Atos 3, Pedro prega. E hoje nós conhecemos toda a história de Pedro. A história de um homem que decidiu recomeçar com o Senhor. Mas Judas Iscariotes não se arrependeu. Teve remorso. E pelo remorso tirou sua própria vida. Essa é a diferença entre aqueles que querem seguir com Cristo, recomeçar, e com aqueles que não querem seguir. O Senhor nos dá a oportunidade hoje. Mas eu estou já há muitos anos afastado da presença do Senhor. Mas eu já estou há muitos anos cometendo determinadas situações. É hoje, irmãos. A oportunidade do recomeço é hoje. A oportunidade do compromisso com o Senhor é hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã talvez a gente não seja nem mais um vapor. A oportunidade é hoje. Amém. Glória a Deus. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade do recomeço. E o segundo tópico para nós meditarmos nessa manhã
é que a ressurreição de Jesus Cristo nos dá a oportunidade de renovar a esperança. Nos dá a oportunidade de renovar o ânimo. Nos dá a esperança de renovar o nosso coração. Versículo 5, o anjo disse para aquelas mulheres: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Entre seus discípulos não havia esperança. O cenário era de luto, todos estavam tristes, enlutados, abalados. Depois de 3 dias, eles não viram o Senhor. Estavam entristecidos, sem ânimo, sem esperança. Não vai mais acontecer. Vamos voltar para Emaús, vamos voltar para onde Ele nos tirou. Vamos voltar à nossa vida antiga. Vamos ficar aqui no nosso quarto com os discípulos. Ficar aqui nesse local todo mundo junto, sabe, se lamentando porque o nosso rei, nosso mestre, aquele que queria nos libertar, morreu e até hoje não ressuscitou. Desesperançosos, sem fé, sem esperança. Mas quando aquelas mulheres chegam diante do sepulcro, vem aquela pedra removida, olham lá dentro, não encontram o corpo de Jesus. E o anjo do Senhor fala àquelas mulheres: porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. Aquelas mulheres foram ao sepulcro, não foram procurar Jesus ressurreto, não foram ver se Jesus estava vivo dentro daquele sepulcro, não foram conferir para ver se o corpo do Senhor tinha desaparecido, não. Elas foram lá com suas especiarias aromatizadas para poder cuidar do corpo de Jesus, porque para elas ele ainda estava morto, não tinha ressuscitado. A visão delas não estava na esperança de uma ressurreição, mas estava na esperança de alguém que ainda estava morto e sepultado. Mas o anjo diz: não procurei entre os mortos aquele que está vivo. Aleluia, glória a Porque ele Deus. vive. Aleluia. Porque ele ressuscitou. Aleluia. E naquele momento aquelas mulheres ouvem, irmãos, a palavra do anjo para elas, ao renovo da esperança. Porque se elas chegaram naquele local com o coração endurecido, entristecido, sem esperança, sem fé, agora elas saem daquele local totalmente renovada. Agora elas saem daquele local totalmente transformada pela presença e pela palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Olhar para a ressurreição de Cristo e aproveitar a oportunidade para ser reanimado, Aleluia. para ser renovado. Às vezes a gente vai caminhando e perde a nossa fé durante a caminhada. Às vezes a gente vai caminhando e, como seres humanos que somos, vamos nos adaptando, vamos nos tornando rotineiros, e o coração vai endurecendo, endurecendo, e a fé vai morrendo, morrendo e morrendo. A esperança já não existe mais. Mas a gente pode olhar para Cristo. A gente pode olhar para a cruz. A gente pode olhar para aquele que hoje é o ressurreto. E ter a nossa esperança renovada, irmãos. Ter o nosso ânimo renovado. Mas esperança em quê? Estudamos hoje na EBD. A esperança de que um dia, João, capítulo 14, promessa do Senhor se concretizará. Amém, glória a Deus. Jesus disse: eu vou, mas eu voltarei. Eu vou preparar lugar para quando eu voltar, vocês Aleluia. estejam lá na morada. Glória a Deus. Aleluia. A promessa, irmão, do Senhor para nós hoje é de que Ele vai voltar. É de que o noivo vai voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E que nós hoje precisamos estar prontos. Precisamos estar preparados. Precisamos estar esperançosos. Acordar cada dia de manhã e falar: pode ser hoje a minha oportunidade de estar com o Senhor. Aleluia. Pode ser hoje que o Senhor vai voltar.
Pode ser hoje que eu serei arrebatado e encontrarei com o Senhor. Mas, de forma geral, as pessoas não estão mais preocupadas com a esperança da volta de Cristo. E posso dizer às pessoas de outros lugares, porque temos 5 domingos aqui, irmãos, falando sobre a volta de Cristo. 5 domingos aqui na Escola Bíblica Dominical, falando sobre estar prontos, que os dias são maus, que a maldade tem se acentuado cada vez mais, como sinais da volta do Senhor. E de que o nosso Senhor, esse que ressuscitou, um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. E a sua igreja vai ressuscitar. Aleluia. A sua igreja será arrebatada. Glória a Deus. A sua igreja se encontrará com o Senhor nas bodas do Cordeiro, irmãos. Aleluia. Haverá um grande casamento. Você é noiva de Cristo. O noivo quer te encontrar, mas você precisa estar preparada. Você precisa estar em fidelidade com o Senhor. Você precisa estar caminhando na presença do Senhor. Você precisa confessar o Senhor com os seus lábios e crer com o seu coração para que haja salvação. Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque o Senhor pode voltar hoje. Aleluia. Porque o Senhor pode voltar agora e nós sermos arrebatados. Ou não. Ou não. O que precisa te motivar, na verdade, não é o medo de ir para o inferno. O que precisa te motivar não é saber que é um lago de fogo ou coisa assim, ou que você vai passar a eternidade no inferno. Não, irmãos. O que precisa te motivar hoje, nessa manhã, é saber que alguém morreu no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. É que aquela cruz não era dele, era sua, era minha. O que precisa te motivar nessa manhã a ficar firme com o Senhor não é um lago de fogo, mas é a eternidade na presença do Senhor. É você poder ver o Senhor face a face. É poder você entrar na Nova Jerusalém e você olhar assim, não ver o sol, porque a glória dele resplandecerá. É você poder saber que valeu a pena você ser fiel nessa terra, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da perda, mesmo no momento da enfermidade, curando ele em você ou não, valeu a pena ser fiel. Aleluia. Porque lá não haverá enfermidade, irmãos. Lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá uma morada eterna aguardando por mim, aguardando por você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas é hoje a oportunidade. É hoje a oportunidade. 5 domingos falando sobre oportunidade. O último domingo do mês estamos fechando com a mensagem do Senhor para o nosso coração, dizendo que a oportunidade é hoje. Aleluia. Porque amanhã pode não dar mais tempo. Primeira coisa, a ressurreição de Cristo nos dá a oportunidade do recomeço. Amém. Aleluia. A ressurreição de Cristo nos dá a oportunidade de sermos renovados. E a oportunidade de Cristo, finalizando, nos dá a oportunidade de anunciarmos aonde nós estivermos. Quando aquelas mulheres que estavam no sepulcro ouviram do anjo falando: olha, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Aquelas mulheres automaticamente retornaram. E quando elas chegaram lá, elas anunciaram que ele havia ressuscitado. Aquelas mulheres que foram ao sepulcro estavam desacreditadas, sem perspectivas, sem esperanças, incrédulas. Mas quando ouviram do anjo do Senhor, tiveram a experiência, foram renovadas, voltaram para anunciar aos demais que ele ressuscitou. Já parou para pensar
Quantas situações vivemos hoje, no dia a dia, que são oportunidades que Deus nos dá para anunciarmos que Ele ressuscitou, Aleluia. que Ele é Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Constantemente, irmãos, o Senhor nos dá a oportunidade. O texto diz que aquelas mulheres aproveitaram a oportunidade, voltaram e disseram. Aqueles homens de imediato não acreditaram. Mas de vez em quando vai ser assim. Você vai falar, algumas pessoas também não vão acreditar. Mas não é seu papel fazer acreditá-las ou não. O seu papel é anunciar que Aleluia. Glória a Deus. esse é o papel da igreja. Essa é a missão da igreja. E como não aproveitar as oportunidades? Se quando nós olhamos para Jesus, nós aprendemos com Jesus que durante todo o seu ministério, o que mais ele fez foi aproveitar a oportunidade. Ele é o nosso modelo. Evangelho de João, capítulo 4, diz: quando Jesus ia da Judéia para a Galiléia, decidiu passar por Samaria. Foi por acaso que Jesus passou em Samaria? Oportunidade. Jesus aproveitou a oportunidade para encontrar e salvar uma mulher que era excluída da sociedade, sozinha, abandonada. Precisava de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Jesus aproveitou a oportunidade. Marcos capítulo 5 fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo ao encontro da mulher do fluxo de sangue? Não. Jesus estava indo à casa de Jairo. Mas no meio do caminho houve uma oportunidade. E ele aproveitou. Aleluia. E ele não somente é curou, mas ele também é salvo. Aleluia. João capítulo 2, Jesus está com seus discípulos e sua família em um casamento. Convidados de um casamento. Jesus não foi para poder fazer milagres. Jesus não foi para poder falar que ele era o Cristo, o Filho. Jesus foi para aproveitar oportunidade. Maria, mãe de Jesus, fala: olha, o vinho acabou. Jesus fala: vem, tudo bem e tal. Mas quando ele vê o vinho que acabou mesmo. Ele pensa: essa é a oportunidade. Jesus transformou água em vinho em um casamento, para mostrar que Ele é o Deus capaz de transformar. Aleluia. Que Ele é o Deus capaz de mudar cenário. Que Ele é o Deus capaz de trazer alegria, trazer renovo, fazer tudo novo. Glória a Deus. Um Jesus que aproveita a oportunidade. E esse Jesus é o nosso modelo. Aleluia. É para esse Jesus que a igreja dele hoje precisa olhar. Por isso hoje, como igreja do Senhor, nós precisamos aproveitar as oportunidades. Aleluia. Quando você sair daqui, aproveite a oportunidade, irmãos. Aonde você estiver, aproveite a oportunidade. Não pense que você precisa criar um cenário todo extraordinário para que você venha falar de Jesus. Não. Você só precisa sair com o seu cachorro para passear. Verdade. Sabe por que eu digo isso? Porque é verídico. Sair com um amendoim, meu cachorro. Sair com o amendoim para passear. Vamos lá, amendoim, dar uma voltinha. E quem tem cachorro, passeia no cachorro, é algo magnífico, né? Então eu já até dou um conselho. Quem tem dificuldade de relacionamento igual a mim, tem dificuldade de falar com as pessoas, já dou um conselho. Pega um cachorrinho e vai passear com ele. Todo mundo fala contigo, irmão. É verdade. Todo mundo, que bonitinho, que coisa linda. Você se relaciona com todo mundo. Coisa fantástica para evangelizar. Estou eu lá com o amendoim, andando. Daqui a pouco veio Nossa Senhora, um outro cachorro também, coisa bonita, não sei o que, começamos a conversar, irmãos. Oportunidade. Quando você ora ao Senhor pedindo oportunidade para falar dele, falar da palavra, das boas novas, o Senhor te dá oportunidade. E
estou eu lá, começamos a conversar. Quando eu vejo, já estou eu lá no meio do condomínio orando com ela. Meu filho que estava em casa enfermo. Hoje ele está lá, já está bem, está restaurado, estava afastado da presença do Senhor. Tenho contatos dela aqui. Oportunidade. Aleluia. Uma vez fui transferido para um local trabalhar, não queria ir para aquele lugar, lá para Niterói. Imagina, todo dia pegar um ônibus 5 horas da manhã para Niterói trabalhar. Mas eu entendi que foi a oportunidade que o Senhor me deu. Lá naquele hospital não tínhamos um período religioso, né? Independente de qualquer religião, não havia nada. Então eu comecei lá, peguei eu e mais 2 pessoas de lá, cheguei, vamos começar aqui. A gente via escondido pelos cantos lá, irmão, porque não podia, né? Não tinha nada oficial. A gente estava lá, orando, intercedendo por aquele local. 2008, estamos em 2023. Até hoje, naquela policlínica, existe um culto que foi iniciado em 2008, irmãos. Aleluia. Totalmente oficializado e autorizado pelo comando. Amém. Porque Deus nos dá oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Se você entregou a sua vida a Cristo, você precisa entender uma coisa hoje. Não é opção. Não é opção. Ele te comissionou. Ele te chamou e Ele conta contigo. Amém. Glória a Deus. Da mesma forma como Ele contou com os discípulos lá atrás, que aliás é por isso que estamos aqui hoje. Hoje Ele conta conosco, para que mais na frente outras pessoas continuem essa missão. A missão não é minha, a missão não é sua. A missão é de Cristo, mas a igreja é comissionada para continuar a obra do Senhor. Aleluia. Não é uma opção. Está na letra de rodapé. Você só não leu. Se você confessou a Cristo, lembre-se, aonde você estiver, Deus vai sempre te dar uma oportunidade Amém. para anunciar a Cristo. Amém. Glória a Deus. Você vai olhar e vai falar, mas eu estou enfermo. Como é que eu vou orar por alguém enfermo? Quem sabe se não é na sua oração por alguém que Deus vai tocar em você, vai curar a sua vida. É, meu Pai. Talvez você vai olhar para a sua casa e falar, mas estou passando tanta dificuldade no meu casamento, no meu lar, na minha família. Como é que eu vou falar de Cristo para alguém que está precisando na família dele? Mas quem sabe não é a oportunidade que Deus está te dando para você falar lá enquanto Ele trabalha na sua casa. Aleluia. É oportunidade, irmãos. O convite do Senhor para nós é: olhe para a cruz. Amém. E quando olharmos para a cruz, você vai ver que ela está vazia. Porque Ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. E saber que Ele ressuscitou hoje, nós podemos tomar uma atitude, como foi pregado lá no primeiro domingo. Pastor Ed falando sobre o cego de Jericó, que aproveitou a oportunidade e tomou uma atitude. Olhe para a cruz. A oportunidade é hoje. A atitude é hoje. Fecha o mês de abril com chave de ouro. Fecha o mês de abril para viver todos os outros dias, todas as outras semanas, todos os outros meses, todos os outros anos, se assim Deus permitir, na presença dEle, com compromisso, com fidelidade. Aleluia. Olhe para a cruz de Cristo, veja que ela está vazia. Amém. Entenda que Ele ressuscitou para renovar a sua esperança. Para que você acorde a cada manhã lembrando que Ele ressuscitou. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso ter o meu coração incendiado pelo Espírito Santo de Deus e crer que eu preciso estar firme, porque Ele vai voltar para me buscar. Aleluia. E se nós entendermos isso, irmãos, de que Ele vai voltar para nos buscar, a gente ficaria firme. Aleluia. Finalizando, olhar para Cristo é entender a oportunidade que Ele nos dá para anunciarmos. Aleluia. Aonde você for, como igreja do Senhor,
Assuma essa responsabilidade. Mateus capítulo 18. A grande comissão. Essa grande comissão é destinada a mim. Essa grande comissão é destinada a você. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, ide, façam discípulos, preguem o Evangelho a todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os, discipule, esteja lado a lado com eles, ensine-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês, eu estarei convosco, eu estarei com essa igreja só hoje? Não. Todos os dias, até a consumação do dos séculos. Você não está sozinho nessa obra. Ele te chamou, te colocou, te comissionou, mas te deu poder e autoridade para fazer essa obra. Você não está sozinho. 1 Pedro capítulo 2 diz que compromisso da missão é uma responsabilidade e não uma opção de todos os cristãos, discípulos e seguidores. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é povo exclusivo, selecionado, separado por Deus. Assuma esse compromisso, assuma essa responsabilidade, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar nesse momento, se você puder ficar de pé. De fato eu não sei. A única coisa que eu sei é que o Senhor ele está presente nesse local. Aleluia! Que o Senhor ele ministra nos nossos corações. E que Ele é capaz de fazer, de transformar, de mudar cenário, de fazer coisas novas e extraordinárias. Porque afinal de contas Ele morreu naquela cruz. E nos dá a oportunidade hoje. Então eu não posso deixar passar, irmãos. Depois de falar tudo isso que o Senhor colocou no meu coração, eu não posso deixar passar a oportunidade de dar uma oportunidade a você. Talvez você esteja já há tanto tempo afastado, caminhando, sem congregar, longe da presença do Senhor. E é hoje a oportunidade que o Senhor te dá. É hoje que o Senhor te chama. Aleluia! Um novo compromisso. Talvez você tenha sim caminhado como Pedro, negando, pecando, se afastando. Ou talvez você tenha caminhado como os discípulos no caminho de Emaús, já não consegue nem mais sentir a presença do Espírito Santo. Mas é hoje. É hoje que o Senhor te dá a oportunidade de recomeçar. Aleluia. É hoje que o Senhor te dá a oportunidade de ser renovado. Amém. E se porventura tiver alguém nessa manhã, eu te convido, deixa eu passar essa oportunidade. Nós lemos aqui Romanos capítulo 10, todo aquele que confessar com os seus lábios, crendo no seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Amém. Se você hoje quer voltar para os caminhos do Senhor, se você hoje quer assumir um compromisso com o Senhor, se você hoje ainda não tomou a decisão de entregar e de, com seus lábios, declarar que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, se ainda hoje você não creu no seu coração, mas se assim você deseja fazer nessa manhã, aproveitando a oportunidade desse domingo que o Senhor te dá, levanta sua mão, nós queremos orar por você. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Pai. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Glória
Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor nos dá a oportunidade, irmãos. Entenda que o Senhor, Ele está falando contigo nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar o Cláudio aqui nessa manhã. Vem cá, meu. Meu amigo Cláudio. Foi só um convite, né, irmão? Precisa fazer muito. O Deus que transforma a vida, o Deus que transforma água em vinho, Aleluia. Glória a Deus. o Deus que cura, faz o paralítico andar. É o Deus que está aqui presente nessa. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que faz nosso coração queimar novamente na presença dEle, pelo anseio da presença dEle. Glória a Deus. É o Deus que está aqui nos dando a oportunidade. Então eu vou perguntar só mais uma vez. Se houver mais alguém, que eu vou orar nesse momento. Sei que a hora já está avançada, mas eu quero orar nesse momento, não só pela vida do Cláudio. Mas se houver mais alguém nesse momento, vem aqui à frente, vamos orar nesse momento. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, aqui está a vida do Cláudio. Senhor, faz Eu milagres, louvo o teu nome, maravilhas, Senhor, pela dele. oportunidade que o Senhor deu a Senhor, ele. esse passo que ele De está nessa dando agora manhã, diante da tua Senhor, nesse presença, meu domingo, Pai. poder estar aqui. Eu te louvo, meu Pai. Por ter ouvido a tua palavra, ter Essa palavra entendido, maravilhosa, Senhor, a porque tu necessidade fala de com teu povo, talvez retornar, dá a oportunidade ou talvez cada ter o dia, seu coração Pai. renovado, o seu coração queimando pela presença do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Apresentamos ao Senhor a vida do Cláudio. O Cláudio que não somente A ele, todos mas aqueles que estão aqui, representa aqui a sua casa, representa aqui a sua família, Deus. Aleluia. Rogamos ao Senhor em nome de Jesus sobre a vida do Cláudio e pelo Espírito Santo, Pai. Possa renová-lo, Senhor, chamando cada vez mais o seu filho, Senhor, a ter um compromisso contigo, um compromisso de fidelidade, Senhor. Que o Senhor possa conduzir os passos do Cláudio, ó Deus, a viver o sobrenatural nessa terra, Senhor, conhecendo o Senhor cada vez mais, Senhor. Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre ele, Deus. Que o fogo do Espírito Santo possa queimar seu coração a cada manhã. Glória a Deus. Que o anseio pelo desejo, Senhor, da tua palavra, do compromisso contigo, Senhor, possa queimar cada vez mais, Senhor. Glória a Deus. Senhor, se porventura o nome do Cláudio tenha sido apagado do livro da vida, essa manhã nós rogamos ao Senhor. em nome de Como a Jesus. sua palavra diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20, o Senhor disse àqueles discípulos: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem por ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Que hoje o nome do Cláudio, Pai, esteja escrito nesse livro, Senhor, para nunca mais sair, Nome de para Jesus. nunca mais ser apagado, Deus. Nós o abençoamos, fazemos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço aqui no teu. É, meu Pai, tu és maravilhoso, meu Pai.